Olá, tudo em paz? Então a gente vai fechar o conteúdo de domínios morfoclimáticos brasileiros, as grandes paisagens naturais, os grandes biomas que formam o território brasileiro. Nós falamos na aula passada de Amazônia, iniciamos um pouquinho sobre Caatinga. Hoje a gente vai falar de mares de morro, retomar alguma coisa, algumas características do domínio da Caatinga, as araucárias, pradarias, a faixa de transição e o cerrado. Então são as grandes paisagens naturais do Brasil. Bom, com relação ao domínio da Caatinga, Caatinga é a vegetação, é o domínio que prevalece no Nordeste, né? E que recebe algumas denominações sinônimas. Né? O caso de sertão, que é um termo popular, semiárido, que é o nome do clima, né? O clima que prevalece na Caatinga, e a Caatinga, que é o bioma, que é o estilo vegetacional, né? A paisagem vegetacional. Então, boas características: clima quente e seco, regime de chuvas irregulares, né? Chove 2 meses, passa 10 meses sem chover, às vezes passa até alguns anos. Né? As temperaturas são elevadas, que provocam um processo de evaporação e evapotranspiração muito intenso. Né? Os solos são rasos, porque o processo que predomina é o chamado intemperismo físico, né? Solos rasos. Os rios são temporários, são rios que secam durante o período da estiagem, né? A evaporação é intensa, a água vai embora por evaporação. Um outro detalhe importante é que é um bioma que possui solos ricos do ponto de vista mineral, mas o manejo precisa ser adequado porque é um ambiente instável, né? Bem vulnerável, tanto que os processos de agressão nesses ambientes são muito frequentes por conta das práticas agrícolas, desmatamento desenfreado, queimadas, retirada das matas ciliares, os solos vão embora, enfim, aí surgem as grandes ameaças, né? Os grandes problemas. Dentre esses problemas a gente pode citar a desertificação, que é a esterilização, ou seja, a perca da fertilidade do solo. Isso é muito grave porque o solo precisa de um tempo para se recompor. Né? E nós, enquanto humanos, né, no uso das atividades agrícolas, né, nós não temos esse tempo para esperar que o solo se recomponha e venha nos servir novamente para produzir alimentos. Então, isso rapidamente é um pouco dos aspectos gerais, né, panorâmicos da Caatinga. Então, é bom que se diga que predomina na região Nordeste. Se nós formos para outro ambiente, a gente vai ver os chamados mares de morros. Os mares de morros foi uma atribuição, né, do geógrafo Nazir Saber, porque é uma paisagem ao longo do litoral brasileiro formada por esse relevo arredondado, né, meia laranja, né, que é onde estava situada a chamada Mata Atlântica. Por que eu digo que estava situada? Porque a maior parte da população brasileira mora ao longo dessa faixa litorânea, onde tem cidade, onde tem um adensamento populacional mais acentuado. Significa dizer que o ambiente ecológico, né, a vegetação, ela é suprimida, ela é retirada, ela é agredida. Portanto, os mares de morro é onde estava a Mata Atlântica, né, que hoje restam em torno de 5 a 7% da vegetação original. Possui características bem parecidas com a floresta amazônica, né? Clima quente, úmido, chuvas abundantes, solos profundos, rica biodiversidade, mas tem esse aspecto histórico de degradação. Fica localizado, como eu disse, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? É uma faixa de terra próxima ao litoral, daí a denominação Mata Atlântica, né? E entra um pouco em algumas regiões do país, em alguns estados, entra um pouco continente adentro, né? Bom, mais para o centro do Brasil, né, ali na região de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós temos o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Né? É uma grandeza de bioma, né? Tanto do ponto de vista da dimensão territorial, como também da riqueza em termos de biodiversidade. O Cerrado possui uma característica paisagística
com uma vegetação arbustiva, né, de médio porte, né, predominantemente, parecido com aquelas savanas africanas, é o equivalente, né? E é na região do Planalto Central brasileiro, como eu disse, uma biodiversidade fantástica, mas apresenta características botânicas, climáticas bem peculiares, bem singulares. Uma das características importantes daquela região é que ali está o maior manancial de água subterrânea do Brasil. No Planalto Central se localiza a nascente de inúmeros, de centenas, talvez milhares de rios que dão sustentação à bacia amazônica, dão sustentação a outras bacias hidrográficas, outras grandes bacias hidrográficas brasileiras, como a bacia do São Francisco, como a bacia do Leste, bacia meridional, né? E os gigantes Araguaia, Tocantins, que são rios também muito volumosos e extensos. O fato é que é uma região que está sendo duramente castigada pelos processos de avanço do agronegócio. É a região onde mais se cria gado, é a região onde mais a soja tem avançado, e isso compromete a riqueza, né, a saúde ecológica desse ecossistema. Então, os solos são solos muito ricos em ferro, né? É um solo avermelhado, né? O solo do cerrado possui essa propriedade, né? O clima é seco, né? Quente, seco. Essa baixa umidade do ar se dá por conta do distanciamento, né, do litoral, né? A quantidade de vapor d'água diminui, certo? A biodiversidade, como eu disse, ela é fantástica, ela é riquíssima, né? Os biomas muito bem servidos em termos de diversidade biológica, né? Como eu disse, a água subterrânea, a riqueza é muito grande, certo? Um aspecto importante de citar é com relação ao relevo, né? O relevo de planalto, né? Um relevo que tem uma altitude considerável, daí a história das cabeceiras dos rios está ali, e que passa por esse processo de ameaças permanentes, né? E por último nós temos as pradarias, as araucárias e a faixa de transição. Isso é onde está localizado as pradarias, as araucárias. As pradarias representam aqueles campos sulinos, a região onde predomina a vegetação herbácea, vegetação de pequeno porte, né? É um pequeno trecho ali do sul do Paraná e principalmente no Rio Grande do Sul. Características é outra tipologia climática, né? É o clima subtropical, é o clima temperado, as 4 estações bem definidas, né? Tem uma certa abundância de chuvas, né? Mas o que prevalece é essa vegetação de pequeno porte. As araucárias, diferentemente das pradarias, representam uma vegetação florestal, são os pinheiros do Paraná, também nessa região do sul do Brasil, né? Ali no Paraná, Santa Catarina. É um bioma bastante devastado, é um dos menores do país, mas que possui essa pujança, possui essa exuberância em termos de vegetação, né? Os pinheiros. Características climáticas do clima subtropical. É bom que se diga que o Trópico de Capricórnio passa ali por São Paulo, e o sul do Brasil, né, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possuem características climáticas, né, de um clima temperado, de um clima subtropical, com as estações bem definidas, diferentemente da maior parte do território brasileiro. E fechando esses domínios, né, assim, de maneira panorâmica, nós temos a faixa de transição. O que é a faixa de transição? O que representa? É a ideia do conjunto de interseção na matemática. Entre um domínio e outro, a natureza ela é muito sábia, ela é muito ponderada, ela é muito inteligente. Entre um domínio e outro, ou 2 ou mais domínios, existe uma faixa de passagem que apresenta características do domínio A e domínio B ao mesmo tempo. Exemplo: entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, você tem o meio norte, as matas focais, que são aspectos paisagísticos, climáticos, tanto da Caatinga como também do domínio amazônico. E não poderia ser diferente entre o domínio
entre o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, o domínio do Cerrado, o domínio da Amazônia. São as faixas, é como se fosse um conjunto de interseção. Então, essa passagem gradativa que a gente chama de faixa de transição que marca essa zona intermediária entre dois ou mais domínios. Um forte abraço e até breve.